Ora viva, seja bem-vindo a mais um espaço de debate e de reflexão aqui na sua Bola TV, em momentos em que aos poucos se vai sentindo algum cheiro de uma normalidade possível. Ainda por cima, este verão antecipado, que chega um bocadinho mais cedo, vamos ver se para ficar, convida-nos a sair de casa, onde estivemos confinados nos últimos meses. Ainda ontem tive a oportunidade de passar pelas praias da linha de Cascais, compostas, felizmente com as pessoas a respeitar a distância de segurança. E no futebol, também aos poucos, a normalidade vai regressando. Aliás, se calhar no futebol é onde ela tem voltado mais rápida. E perdoa-me a ironia, os dirigentes já puseram fim ao confinamento verbal. A última reunião de clubes com a Liga foi muito tensa. Muita gente a pedir a cabeça de Pedro Proença. Decisões adiadas para dia 9 de junho, dia da Assembleia Geral. Os jogadores continuam a preparar o início de época. Dia 3, o reinício de época. Dia 3 de junho, pontapé de saída no Algarve, em Portimão, Portimonense, Gil Vicente, 19 horas. Estamos com saudades do futebol, mas vamos também abordar esse regresso ao futebol e se conseguirmos meter o Rocio na Rua da Betesga, vamos abordar outros assuntos, nomeadamente a questão das eleições no Futebol Clube do Porto. Juntam-se à conversa a dupla habitual das terças-feiras, o jornalista e diretor adjunto do jornal A Bola, José Manuel Delgado, o jornalista e comentador A Bola TV, André Pipa, e o antigo jogador diamantino, craque de bola, craque de palavras. Sejam bem-vindos, meus senhores. Começo pelo José Manuel Delgado, falando também da questão começando pela crise na Liga e com a posição de Pedro Proença, que segunda-feira falou finalmente daquilo que se passou e, no fundo, para dizer 4 ideias, muito resumidamente, lembrou que foi eleito com 96% dos votos, puxou dos galões quando falou na criação das condições para o regresso da Liga, também colocou o seu futuro nas mãos dos clubes e finalmente insistiu naquela ideia que no fundo despoltou tudo isto, a questão de ele entender que deve haver jogos em sinal aberto. José Manuel Delgado, não seria bom se fosse tão fácil acertar o Euromilhões como saber o que vai acontecer com Pedro Proença? Pois, boa noite. Creio que Pedro Proença terá os dias contados à frente da Liga de Clubes. Deixa-me dizer que ele não foi hábil na forma como tratou esta última situação dos jogos em sinal aberto, mas é muito difícil um presidente da Liga de Clubes querer ter um pensamento autónomo e se calhar às vezes à revelia e à margem dos clubes, porque aquilo é a Liga de Clubes. O presidente está lá para seguir as políticas que os clubes determinarem e não para ter uma política própria. Eu tenho boa impressão de Pedro Proença, já tinha antes, e agora reforcei neste seu percurso na Liga. Tem ideias boas para o futebol, mas muitas delas acabam por ser à revelia e à margem do que é o pensamento dos clubes. E temos aqui uma contradição insanável. Neste processo, o Pedro Proença não foi prudente, apesar da ideia ser altamente meritória, no contexto em que vivemos, em que as pessoas não podem ir ao estádio, têm menos dinheiro para comprar os canais pagos, não têm tanta possibilidade de ir aos cafés ver os jogos. Portanto, seria, eu diria que quase um ato de justiça, dar aos adeptos do futebol pelo menos a possibilidade de terem um jogo por jornada em sinal aberto. Mas o Pedro Proença só poderia ter feito isto se recolhesse primeiro o conforto dos clubes, se a seguir com os clubes fosse falar com as operadoras e chegassem a um princípio de acordo, e só a partir daí, só preenchidos estes requisitos, é que ele poderia ir para a fase seguinte, que era de tentar concretizar junto dos canais generalistas, dos canais de TDT, as possibilidades de haver uma transferência de um jogo para um desses canais. Isso não foi feito e depois de algum mal-estar que já existia, isto terá sido então a gota d'água que muito provavelmente no dia 9 obrigará a que Pedro Proença saia da presidência da Liga de Clubes. Mas a Liga tem que se definir um bocadinho melhor não, um bocadão melhor. Essa é a questão. Essa é a questão de fundo. Porque para que é que serve a Liga? Esta é a questão. A Liga serve só para organizar jogos? Se a Liga servir só para organizar jogos, a Liga
não faz sentido ter uma vida autónoma. Pode estar inserida, pode ser um organismo da Federação Portuguesa de Futebol. Não precisa mais um organismo dedicado ao futebol profissional para a organização dos jogos na Federação. Se a Liga quiser ser mais do que isso, vai ter que encontrar outra fórmula, eu não sei qual, porque no fim do dia os clubes vão todos querer ter uma opinião, aqueles que estão representados na Liga vão continuar a fazer o que sempre fizeram, que foi acordos pontuais para conseguir maiorias conjunturais que lhes deem este ou aquele benefício. E estamos fartos de ver isto, e para a indústria do futebol, para o negócio do futebol, e em relação ao negócio do futebol e à indústria do futebol, deixa-me dizer que o Pedro Proença tem ideias boas e claras, mas em relação a isso não andaremos para a frente se não houver uma alteração de processos. E essa é a discussão que deveria ser agora feita, mais do que fulanizar a questão em torno deste ou daquele candidato melhor para presidente da Liga, porque no fim do dia ficará sempre com, seja quem for, ficará sempre com mãos e pés atados por esta circunstância de estar ali a representar os clubes e não poder dar um passo maior do que a perna, sob pena de se estatelar, como aconteceu a Pedro Proença. E ainda por cima com interesses tão opostos muitas vezes, portanto, a pregar nesta freguesia dela. Mas não deviam ser interesses opostos. O interesse devia ser o mesmo, que era o do progresso da indústria do futebol. Esse é que devia ser o interesse, e não é. O que está em cima da mesa é o interesse de cada clube, fechado em si e vendo-se ao espelho. Porque o que faria sentido era outra mentalidade, que visse o futebol de outra maneira, que visse a competição de outra maneira, que percebesse que para gerar mais receitas é preciso melhores espetáculos, para gerar mais receitas é preciso que os dirigentes acreditem no que estão a fazer e não passem a vida a desvalorizar o produto que têm. Há inúmeras coisas que têm que ser feitas para que realmente a indústria do futebol possa dar um passo em frente. A centralização dos direitos televisivos é algo também absolutamente essencial. E tudo isso deverá fazer parte de um pensamento que eu não vejo em ninguém dos clubes, não vejo ninguém realmente apostado em dizer, ok, vamos lá, menos clubes, melhores jogos, centralização de direitos televisivos, vamos estar caladinhos e não vamos dizer mal disto, vamos ter um comportamento civilizado, coisa que... E aí nós podemos então pensar que temos um produto para vender lá fora e para gerar mais receitas. Caso contrário, independentemente dos nomes mais ou menos sonantes, mais ou menos meritórios e mais ou menos competentes, os problemas vão continuar a ser os mesmos. André Pipa, algo que não deixa de causar algum espanto é a chamada gota d'água. No fundo, o que é que gerou isto? Porque a ideia, qualquer adepto a considera como... percebe a bondade da ideia. Por outro lado, não se percebe porque é que os clubes se opõem a isto. Mas por outro, percebe-se também que isto foi mesmo a gota d'água. Ou seja, que erros é que Pedro Proença, na tua opinião, foi cometendo para chegar a este ponto? Porque só por este episódio, na minha opinião, não sei se na tua, se seria suficiente para provocar uma crise destas. Eu não sei se terá sido só este episódio ou não. Antes de mais, um cumprimento a todos vocês. Deixa-me só dizer que ontem também vi Mara pela primeira vez ao fim de 3 meses, que é uma coisa hoje já me sinto todo. De qualquer maneira, do Pedro Proença, eu estou de acordo com o que o Zé disse. Eu estava a ouvir o Zé falar e estava a pensar, estás-me a tramar porque depois já não vou poder dizer nada. Concordo substancialmente com tudo o que ele disse. A minha ideia do futebol português é esta também. Da Liga também é esta. O Presidente da Liga é uma espécie de rainha de Inglaterra e o Pedro Proença é Isabel II e quis ser Boris Johnson. Não pode. Ou para ter sido, teria que ter avisado a Câmara dos Comuns, não, a Câmara dos Lordes, aliás. De modo que não sei o que é que terá levado, se foi só isto, se foram outros episódios,
a ideia em si até era boa, até julgo que a ideia até era defendida pelo secretário de Estado de Desporto, inicialmente. De qualquer maneira, o facto de ter extravasado as competências, ter avançado, ter sido voluntarista, não tendo dado cavaco, evidentemente que ele não pode fazer isso. Portanto, eu também acho que não vale a pena fulanizar os nomes que têm sido atirados. Falou-se do José Costeiro, já falámos disso na última vez que aqui estivemos. Eu esqueci, podíamos ter acrescentado que o José Costeiro é um cara, não estou a fazer a defesa do José Costeiro nem de nenhum outro, apenas porque foi o nome que veio logo à baila, e julgo que no último programa até falámos que ele tinha boa relação com o Luís Filipe Vieira, boa relação com o Pinto da Costa, boa relação com o Sporting. Aliás, ele foi candidato à presidência do Sporting. Não esquecer que ele deve ser das pessoas com o currículo mais diversificado e mais abrangente na história do futebol português, porque se não estou em erro, ele foi jogador, foi treinador, foi selecionador, foi diretor técnico, foi presidente do sindicato de jogadores, agora diretor técnico da Federação, quer dizer, tem com certeza um conhecimento absolutamente do futebol, um conhecimento absolutamente abrangente. Bem, mas fechado esse parênteses, porque não interessa aqui formalizar a questão, o que me parece em relação à Liga foi o ponto que o José Manuel tocou. O que é que queremos? Mais do que pensar qual é o próximo, se este serve, se este não serve, se este está mais próximo daqui, se este será mais capaz de gerar ou não consensos. Porque a ideia que eu tenho é que o Presidente da Liga, por muito bem intencionado que seja, vive num equilíbrio permanente entre a vontade e a força de 3 clubes, que eu volto a dizer, e é bom nunca perdermos isto, que tem uma força absolutamente esmagadora no futebol profissional português, que a nossa realidade, infelizmente, é muito macrocéfala. Eu estou sempre a tirar este exemplo dos 95%, julgo que Benfica, Sporting e Porto representam 95% dos adeptos, e se calhar do negócio, da dimensão geral do negócio. E gostemos ou não podemos fugir a isso, não podemos ignorar isso, é uma evidência. E depois temos o chamado, temos outros clubes, vamos reduzir para Z15 para se podermos ver, encabeçados pelo Braga, e se calhar depois com outro clube ali também da mesma zona com alguma força, e tudo o resto, e não me entendam mal, mas em termos de contexto europeu são pequenos clubes de migalhas, que vivem de migalhas, que têm assistência de migalhas, e que pesam como migalhas. E já nem vou falar dos clubes da segunda liga. Viu-se o que é que vale em termos de interesse objetivo, viu-se o que é que quem manda acha da segunda liga, na altura em que o que é que avança, o que é que para, e parou a segunda liga. Portanto, não podemos perder isso de vista, e a um ponto devemos chegar, porque a situação como está é insustentável. Para que é que serve a liga realmente? Para que é que serve a liga? Não sei se valerá mais a pena discutir um futuro modelo de liga, é isso que se calhar devia estar na equação. E agora que nestes tempos de confinamento que estão a acabar, houve tantas opiniões válidas, discutiu-se o que está mal, não é? Se calhar por não termos tido nada, agora já percebemos, não é? Já percebemos que o futebol está à porta, porque já voltou mais ou menos o carrossel normal, já voltou aquilo que nos leva, infelizmente, e eu digo isto porque eu sei que nós todos preferíamos 1000 vezes, e se eu quiser Manel, porque conheço o Zé Manel há muitos anos, e o Diamantino também, o Diamantino foi um craque, e é um craque da palavra, sei do que é que nós gostaríamos de estar aqui a falar, e sei, por força das circunstâncias, o que é que, sei lá, 60%, 70% do que nós falamos não tem rigorosamente nada a ver com o jogo que as pessoas gostam, julgo eu. Bem, mas voltando, para não me desviar muito, acho que o Pedro Proença, não sei que erros cometeu, sei que este foi grave, embora bem intencionado, eu estou de acordo com o Zé, eu também tenho boa impressão do Pedro Proença, parece uma pessoa evoluída, com uma visão muito moderna, muito arejada do futebol, parece-me estruturalmente uma pessoa séria. E isso, como o José disse, isso já não é nada pouco nos tempos que correm. Atenção, é sério, parece uma pessoa séria, parece uma pessoa, se calhar será, aqui pontualmente será influenciável, pois quem não é, como Presidente da Liga, aquilo é um exercício de equilíbrio é um equilibrista, é uma rainha de Isabel que tem que fazer um certo equilíbrio. Por um lado tens 15 clubes, por outro lado tens 3, tem um peso e uma força esmagadora. E isso, atenção, eu bem sei que em todas as ligas há clubes mais poderosos, aqui ao lado em Espanha, ao Real Barcelona e depois aos outros, mas atenção, mas depois a diferença André, de peso... André, deixa-me só dar aqui uma ideia que é a seguinte. As Nações Unidas resolveram isso, criando um Conselho de Segurança, exato, e dando a alguns países direito de veto. Portanto, lá o Sporting e o Porto, no Conselho de Segurança, têm direito de veto. Portanto, precisaram encontrar esse mecanismo para aquilo funcionar.
Claro que sim. E isso não podemos fugir a isso. E é evidente que os G15, os outros, os médios e os pequenos, e quando eu digo pequenos, vamos ser honestos, em termos europeus é migalhas, não é pequenos. Um Belenenses, um Rio Ave, um Paços de Ferreira, são anões em termos europeus, são clubes que atraem quê? Há bocado fazíamos aqui uma brincadeira com o Belenenses, nada contra o Belenenses, mas aquela ideia do Vítor Oliveira pôr pelo menos 1000 pessoas no estádio para o Belenenses era uma maravilha, já tinha uma enchente no Jamor, não vão jogar no Jamor, mas pronto. Mas não podemos perder isso de vista, e essa é uma realidade, por muito que custa aos outros clubes, por muito que custe ao António Salvador e ao Braga, que é neste momento claramente e destacadíssimo o quarto grande, caminha para ser o quarto grande, mas há uma diferença enorme. Pensemos só numa coisa, o pior do Sporting das últimas épocas, que neste momento é o terceiro grande, não é? O terceiro grande, em média tem sempre no mínimo 30 mil espectadores garantidos em Alvalade. O melhor Braga da história, que é este Braga da era do Salvador, meu caro, nós sabemos quanto é que atrai, e não me venham com as histórias do estádio ser isto ou ser aquilo ou estar fora da cidade. Facto. O melhor Braga da história, o grande candidato a suceder ao Belenenses e ao Boa Vista na lista dos que foram campeões, não consegue atrair mais de 9, 10 mil espectadores agora, porque antes era pior. Portanto, não podemos perder de vista isso. Como é que eu ia dizer assim? São todos iguais, mas há 3 mais iguais que os outros. Há 3 que representam 95% do negócio. De modo que não podemos perder isso de vista. Se calhar essa ideia do Zé é bom, Conselho de Segurança e direito de veto, mas enfim, sabendo nós o que a casa gasta, eu acho que... Estava tudo a adaptar tudo, acho eu. Não, dá para pensar noutro modelo da Liga, porque realmente assim como está, depois o próximo será mais do mesmo, até ele extravasar, será outra vez uma rainha de Inglaterra, e um dia que lhe apeteça ser Boris, os outros não vão gostar. E os deputados vão chamá-lo amigo. Não foi para isto. Mesmo que a ideia seja boa, eu acho que a ideia era boa. Diamantino, bem-vindo também à conversa. Reparei que tens estado a tomar notas, portanto, não te quero limitar em termos daquilo que queres contra-argumentar, mas também, no fundo, a tua visão, também neste contexto. Benfica já se demitiu da direção da Liga, Cova da Piedade a seguir. Portanto, como é que estás a analisar toda esta situação e o que é que tu propões para o futuro? Não, eu sobre todos esses temas, aquilo também que se o Pipa se queixava da dissertação do Delgado, vê lá eu que fiquei para o último, ouvir o Delgado e o Pipa, pouco fica para dizer. Mas de qualquer das maneiras, gostava só de dizer e de reforçar isto, pelo menos para quem gosta de futebol e para quem passou a vida no futebol, e passa a vida no futebol porque sou profissional de futebol, apetece-me dizer que quem esperava por um novo futebol depois disto que está a acontecer, aliás, eu já tinha dito isto há muito tempo, mesmo antes, quando se começou a conjecturar vários pensamentos sobre, porque nestas coisas, neste tempo de confinamento, deu para muita gente pensar em muita coisa, refletir em muita coisa, mas que depois dá em nada. Porque o problema é quase sempre o mesmo. Quem reflete muito e pensa muito, normalmente não percebe nada do que é que está a falar. E esse é que é o grande problema do futebol. Portanto, quem estava a pensar que viria aí um novo futebol, pronto, aí está. O pior do nosso futebol em cima da mesa. E o pior do nosso futebol é aquilo que o Pipa há pouco não especificou, deixou no ar, que é, em vez de estarmos a discutir, porque afinal não me parece nada que está tudo entusiasmado com o regresso do futebol, o jogo, do futebol dentro das 4 linhas. Pois. Ninguém está entusiasmado com isso, é mentira. Portanto, se estivessem entusiasmados com isso, que é a substância do futebol, estávamos aqui a discutir, era já a fazer a antevisão aos jogos, o que é que estamos a pensar, o que é que estamos a pensar sobre as equipas, como é que vão começar as primeiras jornadas, como é que os jogadores vão aparecer, quais são as estratégias dos treinadores. Eu acho que isso é que seria interessante, mas essa discussão fica só, se calhar para grupos de amigos nas várias redes sociais, aqueles que gostam realmente de futebol. Porque para o público em geral, aquilo que lhes é dado a ouvir e a ler e a ver é realmente jogos de poderes. E jogos de poderes sem interesse absolutamente nenhum também, na minha opinião. Porque, como já foi dito aqui,
O que é que me interessa? Estar a discutir a cadeira de uma instituição que não serve rigorosamente para nada. Seja com pé de proença, seja com outro qualquer. Não passa de uma mera jarra, aquele cargo não passa de uma mera jarra de coração, e muitas vezes deixam-na cair e lá põem os cacos novamente, colam os cacos, mas a jarra é sempre a mesma, que é a do não servir para nada. E isso é que é aquilo que me mete alguma confusão, de não se aproveitar estas oportunidades. E esta foi uma grande oportunidade, porque não é normal. Foi a primeira vez que aconteceu um campeonato em Portugal ser interrompido durante tanto tempo, onde as pessoas teriam todo o tempo do mundo para refletir não sobre o passado, mas para refletir sobre o futuro. Eu até agora também não vejo nenhuma discussão, ainda não vi nenhuma discussão, se calhar houve, mas eu também não estou atento a tudo, sobre o futuro do campeonato português. O que é que vai ser para o ano, na época 2021-2022? Como é que vai ser? É com o alargamento da Liga, depois desta asneira total que mais uma vez a Liga decidiu sobre uma decisão administrativa sobre um campeonato que não deixa de ser profissional, que é o campeonato da segunda Liga, e dar acesso à primeira Liga a 2 clubes sem terem jogado até ao final. É justo isso? Quer dizer, essas coisas é que deveriam ser postas em cima da mesa e não me venham depois dizer que mas os campos da segunda Liga não tinham condições. Está bem, mas olha, eu reforço, eu vou um pouco atrás daquilo que o Jorge há pouco falou. É assim, um cinema que tem 100 lugares é mais seguro do que um campo muito menos condições que tem 200 pessoas ou 300 a assistir a jogos da segunda Liga, que dá quase para ficar a 10 metros cada... Epá, não. São coisas feitas sem lógica absolutamente nenhuma. São decisões tomadas sem lógica, que desvirtuam, e vamos ver agora quem é que vai descalçar ou como é que vão descalçar esta bota. Porque eu não acredito que as coisas vão ficar por aqui e se calhar vem aí mais uma grande facada naquilo que já é o nosso depauperado futebol em termos de qualidade, que é o alargamento, o aumento da Liga. Porque vamos ver o que é que vai acontecer. E portanto, tudo isto junto, todas estas decisões tomadas ou por Pedro Proença sozinho ou mal aconselhado por alguém, fizeram com que se chegasse a este ponto quase de ruptura, mas que eu acabo por perceber também aquilo que já fui ouvindo e lendo. Não estou assim tão seguro como o Delgado que o Pedro Proença cairá no dia 9. Vamos aguardar por o dia 9. Delgado, há aqui uma questão que o adepto não percebe. Se isto não for melhor explicado, o Pedro Proença pode cair porque defendeu os adeptos. E os clubes que têm adeptos e que sem eles não vivem, foram defender as operadoras. Isto é a narrativa que está em cima da mesa. O adepto vai perceber alguma coisa disto. Então, o homem cai porque quer jogos para a gente ver, e os clubes dos quais nós somos adeptos dizem que não, senhora, ficaram muito incomodados com possíveis prejuízos das operadoras. Alguém vai entender isto? É assim, eu acho que o público não vai estar muito preocupado com quem fica ou quem sai, nem vai querer saber muito do detalhe da circunstância. Aqui a lição a tirar é que tu não podes ser presidente da Liga contra os clubes. Não podes, por mais razão que tenhas, não podes. E nessa medida o Pedro Proença chegou, se calhar, ao fim da linha, por isso mesmo quis dar o grito do Ipiranga, mas ele está ali a representar os clubes na Liga de Clubes, por um lado. Por outro, não me parece que haja alternativa a não ser realmente refletir e encontrar um novo modelo para a Liga. Senão a Liga não serve para nada, ou serve para muito pouco, ou serve para muito pouco, perde o sentido. E essa é a questão. Quanto à possibilidade de alargamento, nem quero pensar numa coisa dessas. Mas vai pensar. Não,
Mas é assim, mas então assim, o Presidente da Federação fez um documento importante, com uma série de princípios, o primeiro dos quais seria temos que fazer mais dinheiro e temos que internacionalizar o nosso campeonato. E para o fazer precisamos de ter mais qualidade. Então vamos fazer o quê? Vamos meter mais clubes? Nós só temos mais qualidade com o país que temos e com o futebol que temos a nível de clubes, com menos clubes, não há, mas isso aí ele vai. E a doutrina é absolutamente pacífica. Qualquer outra coisa que se faça ao contrário só vai piorar e depois... Mas isso é a ideia de quem se preocupa com o futebol e de quem gosta muito de futebol. Esse é que é o grande problema. Mas desta vez há uma diferença. Duvidar é que muita gente gosta do futebol. Mas assim, eles gostam todos mais deles próprios e depois a seguir gostam mais dos clubes e só em terceiro lugar é que vem o futebol. Mas a questão não é essa. A questão é que isto atingiu um ponto tal em que para os clubes, a partir de agora já não é uma maningância para cá, uma maningância para lá, para ter mais um lugar, para ter mais uma benesse, para ter mais uma coisa. Não. A partir de agora, a questão já é colocada ao nível da sobrevivência. E não é da sobrevivência só dos pequenos, também é dos grandes. Portanto, eles agora têm que pensar que, das duas uma, ou fazem as coisas certinhas, melhoram a competição, reduzem o número de clubes, deixam de dizer disparates, essas coisas todas, e depois, se calhar, criamos um produto que pode ser vendável, ou então vamos todos jogar aqui para o campeonato da Jangada de Pedra. E a Jangada de Pedra não é como a agora vem só Portugal que vai para o Atlântico. E essa é que é a questão, porque perdemos definitivamente qualquer contacto, qualquer possibilidade de contacto com os maiores clubes europeus, com o melhor futebol que se pratica na Europa. E os clubes percebem isso perfeitamente, porque percebem de dinheiro e percebem que a situação como está é insustentável. E esta crise, estes meses sem dinheiro, só vieram pôr em evidência e agravar esses problemas. Se não houvesse recuperação de campeonato, se o campeonato parasse mesmo, como está em França, na Holanda, na Bélgica, estou perfeitamente convencido que íamos ter falências em série e não eram só os pequenos a falir, nem eram só os médios a falir. Até setembro, se calhar, ia tudo com a água do banho. Portanto, este regresso do campeonato tem uma importância estrutural determinante para o futebol português. Mas depois é evidente que há todas as outras questões que são interessantíssimas para debater e que se calhar já olhando até para a próxima época. Eu para esta, jogos à porta fechada, ok, não há mais barulho, não há mais ruído, é à porta fechada, siga, apita o árbitro e rola a bola. Para a próxima época eu já posso questionar, então como é? Nos cinemas 25% de lotação em ambiente fechado? Então, e os estádios ao ar livre não podem ter 25% da lotação? Que às vezes tem menos gente que nos cinemas. E os aviões, Delgado? Sim, os aviões. Ou seja, eu, desde o princípio desta crise, e continuarei assim, serei sempre sensível e submeter-me-ei sempre àquilo que forem as diretivas das autoridades sanitárias. Agora que me venham explicar porque é que no avião podem ir ali todos, cabeça com cabeça, e num estádio de futebol tem que estar a porta fechada. Portanto, e a explicação que eu exijo é uma explicação científica. Mas eu até dou de barato, até dou este período até à próxima época, é o desconfinamento, não se sabe muito bem como é que isto vai ser. Ok, vamos lá fechar esta épocazinha. Tem que ser maior. Realmente a minha ideia é que desta vez eles vão atinar porque é a sobrevivência de cada um deles que está em causa. Se não o fizerem, estão à beira do abismo e resolvem dar o grande passo em frente. Ora, Delgado, faz-me lembrar a fábula de La Fontaine, do escorpião e do sapo. Um bocadinho para isso, sim. Enfim, que o sapo não resiste a matar o sapo. O escorpião não resiste a matar o sapo porque está na natureza dele e esse é o receio. Tenho aqui uma secretária de Madeira, estou aqui a dar 3 toques para que isso não aconteça, porque amamos o futebol e dependemos disso. Pipa, vamos, o Delgado já entrou nesta questão, e entrou bem, antecipou-se, bela jogada de antecipação, que é a questão do público.
nós tivemos aqui na Bola TV, de realmente essa pergunta tão simples e ao mesmo tempo desconcertante, se podem entrar 25% nos cinemas, que é um espaço fechado, porque é que não podem nos estádios. Ele também critica que se calhar desistiu-se cedo demais de estudar essa possibilidade de ter público, e ele próprio dizer que jogar sem público é horrível. Ele próprio já teve essa experiência em 4 jogos, e de facto, se calhar não percebemos, aviões cheios, cinemas vão reabrir, centros comerciais, 1000 pessoas num estádio, será que era um grande risco de saúde pública? Eu acho que não, embora também perceba, o futebol foi das primeiras coisas, o primeiro sinal verde para uma grande atividade, que é uma indústria, foi para o futebol. Se calhar na altura nem sequer se pensou em estudar melhor isso, ir mais além, porque André, não há nenhuma liga que esteja a contemplar público. Claro, portanto, também é verdade. Atenção. Nesta fase não há nenhuma liga que esteja a contemplar público para já, nesta fase de desconfinamento. Exato, nenhuma. Agora, eu faço o que depois soou estranho foi, então nos cinemas, eu não sei qual é a lotação, é 25%? 25%. Eu penso que o número ainda não terá fixo, mas andará à volta disso. Sim, faz impressão, mas eu também acho, também dou de barato, foi assim que foi decidido. Percebo que também na altura o tema era ainda é, atenção, nós não sabemos, os resultados do desconfinamento não são maus, mas vamos ver se não há uma reviravolta. Portanto, na altura, quando se decidiu isso, percebe-se que houve um cuidado extremo, até vocês lembram-se daquele clausulado, tinha lá a cláusula ponto 1 e número 4, se calhar eram excessivas, iam além daquilo que se calhar mesmo nessa altura já seria aceitável, mas percebe-se porque ninguém quis depois ficar com o ónus se a coisa corresse mal de ouvir, vocês facilitaram, não tiveram em conta que, portanto, enfim, digamos que essa comparação é bem feita, nós não percebemos objetivamente, então não podem estar 2 ou 3 mil pessoas em estádios como da Luz, como Alvalade, quer dizer, e volta à minha brincadeira, para muitos clubes ter 1000 espectadores no estádio seria ótimo, seria assistência normal, porque é isso que é a esmagadora dos jogos da nossa Primeira Liga, não sei qual é a média, mas tenho ideia, basta seguir os jogos. Que é estranho, de facto, mas eu também dou de barato. Agora, para a próxima época, e o Diamantino falou nisso e bem, já devíamos estar a falar nisso. Eu julgo que já estará a ser estudado, mas de facto, com 20 clubes, eu espero bem que isso seja uma brincadeira. 20 clubes, quando toda a gente, mais do que nunca agora, fala na redução. Na redução, e é uma questão de lógica. É uma questão de lógica, eu sei que isso irrita os outros clubes que não entrariam, e possivelmente nesses 12, que seria o modelo ideal, julgo eu, para a Liga Portuguesa, conhecendo a realidade que temos, e de acordo, não é bem para isso que aponta, porque o Fernando Gomes não teve, nem podia, não podia apontar para esse número, mas que naquele documento que ele apresentou, que é um documento cheio de saídas, de pistas, de soluções lúcidas, sensatas, próprias de quem conhece, sabe que a casa gasta, sabe para onde querer ir e sabe o que tem que ser feito para não perdermos o contacto com as carruagens de primeira classe. E eu lembro e volto a lembrar para os mais esquecidos que em agosto a época vai fechar com as competições europeias, a Champions e a Liga Europa, e nós todos somos campeões da Europa de futebol, ainda somos campeões da Europa, somos detentores da Liga das Nações, e nós portugueses que gostamos de futebol vamos vê-los como pela televisão, certo? Não esquecer isso. Nesta época da pandemia foi também uma época foi uma época miserável, exceção feita ao Sporting de Braga, que fez uma campanha altamente meritória. Foi uma época miserável, no conjunto foi má, foi péssima, fomos todos varridos nos oitavos de final. Vamos ver as competições europeias, sobretudo a competição onde se percebe quem é quem, vamos ver todos pela televisão, não esquecer isso, a juntar àquele pormenor engraçado que ao fim do mês de pandemia os clubes pareciam estar com Covid-19 há anos e anos, porque ficaram todos assim, com a corda na garganta, exceção feita ao Benfica, que neste momento atravessa um momento muito bom em termos financeiros, mas nós percebemos qual é a fragilidade do nosso tecido, a fragilidade do tecido empresarial futebolístico, se quiser, porque o futebol é uma indústria. Nós percebemos, eu estou como o Zé, a grande diferença destes 3 meses em que o futebol parou, em que nós sentimos realmente a falta do futebol, percebemos, e os clubes perceberam, não é? Aliás, a gente viu, percebeu
o que é não ter receitas e o que é a fragilidade económica, se quiseres, de cada clube, tirando, volto a dizer, e em termos conjunturais do Benfica, eu acho é uma questão de sobrevivência. O futebol volta, não para arranjar um campeão ou para decidir qual dos dois, Benfica ou Porto, entra direto ou não, serve para evitar, eu também acho, uma cadeia, uma sequência de insolvências, de falências de vários clubes, até setembro, ou até quando a época começar. Se isso não nos ajuda a pensar, acho que ajudou a pensar, porque eu nunca vi tanta gente tão alinhada nas mesmas ideias sensatas. Gente que gosta de futebol e que também já está um bocado farta disso. Porque, Jorge, isto que nós temos estado a falar com insistência, isto não é novidade, já foi falado em várias ocasiões. Como não é nenhuma novidade, os pontos que o Fernando Gomes, as pistas que ele deu naquele documento são coisas tão razoáveis, tão sensatas que percebes quase que dá, quer dizer, estamos a elogiar uma coisa que é um conjunto de verdades lá para ali, que são certeiras, mas porquê é que não aproveitamos de facto esta oportunidade, não é? Porquê é que não aproveitamos? Nós gostamos realmente de futebol e gostávamos de ver jogos com 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil espectadores, em vez de ver jogos com 2 mil, 3 mil, em vez de termos que comentar isto que nós, de certa maneira, temos estado a comentar. Estou absolutamente de acordo com o Diamantino. Eu adoro futebol, mas hoje, muito sinceramente, só estou a pensar no Bayern Dortmund. E estou a pensar no regresso do campeonato inglês, porque realmente são... E os jornais que eu li hoje, que eu já li hoje de manhã, são jornais que falam realmente de futebol. O equipe fala, por exemplo, do rugby, faz uma manchete, e não falam de dirigentes, não falam deste ou daquele, não falam da liga, isto ou aquilo. Ok, também falam, porque também o desporto não é um mundo perfeito. Mas realmente nós, em Portugal, nós passamos 80% ou 85% a falar de política, de pequena política. Não falamos do desporto, não falamos do jogo. É uma coisa realmente enervante para quem ama realmente o jogo e gosta do jogo. Mas, enfim, a nossa sina é um desespero isto, mas por outro lado também já vi que recomeçaram aqueles programas da barraria, do coisa, não, e pelos vistos isso tem audiência. É aqui uma coisa insanável, quer dizer, não é? Sabes o que é que eu estou a falar, não é? Sim, exatamente. Diamantino, tu já jogaste vários jogos com 120 mil pessoas. Sabes o que é jogar para 120 mil pessoas? Para um jogador, como é que é? Ter um estádio completamente vazio, e até que ponto é que tu concordas que devia ter sido feito um esforço para ter já público no estádio? Olha, é quase a mesma coisa que ir a um bom restaurante, quem gosta de bife do lombo, comer um bife do lombo e depois ir ali ao Burger King e comprar um hambúrguer. É quase a mesma coisa. Não deixa de ser carne, sabe-se lá o que é que vai dentro do hambúrguer, mas não deixa de ser carne, supostamente, mas não é nada, não tem o mesmo sabor, não tem a mesma qualidade, não tem nada que seja parecido. E um jogo de futebol, embora a gente goste de futebol de qualquer maneira, quem gosta de futebol e quem viveu sempre com o futebol, eu digo-te uma coisa, eu vi o reinício da Bundesliga, o Borussia Dortmund com o Schalke. Com o Schalke, o derby. Assim, eu não consegui ver o jogo todo. Por muito que eu gosto de futebol, eu não consegui ver o jogo todo. Estava sentado ali no sofá e olhando, e depois tirava os olhos e depois ia olhando. Nós queremos sempre ver alguma coisa, mas aquilo não tem o mesmo sabor. Eu às vezes dizia, houve um treinador com quem eu não simpatizei muito, só para dar um exemplo da influência que tem, neste caso o treinador, mas muitas vezes, ou por outra, muito mais o público. E fazia-nos isso, o público também. Quantas vezes, por exemplo, eu dei o exemplo de um treinador que às vezes com um grito me fazia correr mais 10 metros quando eu se calhar julgava que já não ganhava aquele lance. Mas estou-me a lembrar muitas vezes, por exemplo, quando jogava e quando se falava no Inferno da Luz, quem jogava do lado do terceiro anel, eu teria, como era extremo, uma das partes do jogo tinha que jogar mais naquele lado. Quantas vezes eu não decidi lances em termos da emoção que vinha das bancadas, através da emoção que vinha das bancadas, daquela paixão dos gritos, quantas vezes eu não decidi lances, se calhar por ter corrido mais 10 ou 15 metros,
ou por ter ido para cima de um defesa, quando muitas vezes eu ia parar se calhar para fazer uma circulação de bola, mas em que aquela paixão, a vibração das bancadas me faziam com que fosse para cima do defesa, para ultrapassar o defesa e fazer o cruzamento ou fazer o remate à baliza. Olhar para isto agora, não sei, nunca joguei à porta fechada, mas posso-te dar um exemplo. E que tem todo o cabimento nesta fase. Eu, quando saí do Benfica, regressei ao Vitória de Setúbal. Fiz questão de regressar ao Vitória de Setúbal em 90. Entretanto, quando comecei a treinar, já o Vitória de Setúbal estava em treinos em Famalicão. E eu fui para Famalicão sozinho, fiz 1 ou 2 treinos e fizemos um treino de conjunto. Não me lembro agora com quem, talvez com o Famalicão na altura. E eu marquei um golo. E não ouvi nem o zumbido de uma mosca. Estávamos a falar de um jogo de treino, é verdade. Mas eu estava acostumado, até mesmo em alguns treinos do Benfica, naquela altura que era a porta aberta, a ter 3 ou 4 ou 5 mil pessoas, em alguns treinos. Eu vou-te dizer, não sei se já disse isto alguma vez em público, mas vou-te dizer que nesse dia, eu decidi a minha retirada como jogador de futebol. Não senti emoção, não senti entusiasmo. Eu gostava muito de jogar, mas quer dizer, quem vinha acostumado, como tu disseste, muitos jogos com 120 mil, com 90, com 80, com 70. O jogo mais fraco tinha 40, 50 mil. Fosse com o Salgueiros, fosse com o Rio Ave na altura, fosse com quem fosse. Ir jogar sem público, marcar um golo e não ouvir nem o zumbido de uma mosca, para quem tem uma paixão enorme pelo jogo, não vai deixar de a ter, mas não é, desculpem todos, não é a mesma coisa. Tu estás a jogar e estás a ouvir o tossir do guarda-redes, estás na baliza adversária e ouves o guarda-redes da tua baliza tossir, ou ouves alguém espirrar na bancada, neste caso um suplente, que há coisas, quando vocês há pouco falavam, quando estávamos a falar da inclusão das pessoas no espetáculo, ou seja, irem ao estádio, quer dizer, eu estou-me a lembrar de algumas aberrações, que para mim têm sido algumas aberrações, e eu vi no campeonato alemão, logo nesse primeiro jogo, não é em Portugal que isso vai acontecer, é nos outros campeonatos também. Qual é a lógica de os jogadores estarem sentados na bancada sem público, de máscara, desviados 3 ou 4 cadeiras e estão de máscara? Qual é a lógica? Quando daqui a pouco, daqui a 10 minutos, estão agarrados a outro jogador dentro do campo? Qual é a lógica da entrada em campo com o distanciamento social? É para inglês ver? Quando daqui a 5 minutos estão engalfinhados no mesmo lance, com braços na cara, mãos na cara, os fluidos a sair da boca. Não. Qual é a lógica disto? É para quê? É para inglês ver? Não consigo perceber algumas das regras que estão a tentar implantar, que não têm lógica absolutamente nenhuma. Eu dizia, quando se começou, eu dizia e disse-o aqui, quando se começou a falar na abertura dos treinos, mesmo treinos individualizados, ou quando se começou a falar em treinos individualizados, eu dizia que isso é 1 dia, 2 dias, porque só acredita nisso quem nunca entrou numa cabine de futebol e nunca jogou futebol e nunca treinou futebol, mas alguma vez, uma equipa de futebol composta por malta de 17 aos 30 anos, alguma vez as brincadeiras da cabine, ainda por cima depois de estarem tanto tempo sem se ver, as brincadeiras da cabine, as brincadeiras no campo, o treino, a peladinha, mas isto cabia na cabeça de alguém que ia demorar 1 semana, 2 semanas, os jogadores a treinar. É quem não percebe. Estas coisas normalmente são tratadas, infelizmente, não que não tenha que haver outro tipo de pessoas a pensar noutras coisas, mas todas estas decisões continuam sobre o futebol, infelizmente continuam a ser tomadas sem a participação dos mais diretos interessados. E depois dá estas coisas, eu se calhar estou aqui a falar com alguma razão, ou pouca razão, ou muita razão, não sei, mas é a minha razão, sobre coisas que eu tenho experiência.
Não estou a falar por falar. É coisas que eu tenho experiência. E estas coisas metem alguma confusão. Continuam a meter alguma confusão. Vou repetir, as entradas em campo com 1,5 m ou 2 metros de distância, os jogadores nas bancadas, já nem é no banco nos suplentes, é na bancada, como eu vi, que podia estar um em cada setor, de máscara. Quer dizer, isto é para inglês ver, não tem repercussões nenhumas sobre aquilo que a doença pode ou não trazer em termos de contágio. E, portanto, vamos olhar em Portugal, que é aquilo que nos interessa, vamos olhar para aquilo que interessa. E aquilo que interessa foi aquilo que acabámos de falar há bocado. Queremos outra vez um futebol português tipo, vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, tipo anos 80, onde o Benfica foi a finais europeias, onde o Porto conquistou troféus europeus, onde nós nos aproximámos e muito, mesmo sem os meios dos outros, mas aproximámos e muito e batíamos de igual para igual com as melhores equipas da Europa? Ou queremos jogar com o Krasnodar e ser eliminados? Ou queremos jogar com equipas médias da Europa e não fazermos um ponto nas fases de grupos? O que é que queremos? Isso é que temos que falar, isso é que temos que assentar as nossas ideias e obrigar a que as pessoas responsáveis, nas instituições responsáveis, olhem para isto de uma maneira completamente diferente, não olhem só para o dinheiro e para a indústria, que afinal depois acabam por não ter em consideração nenhuma essa indústria, com as guerras que nós vemos e que vamos continuar a ver de certeza absoluta. Portanto, é a altura... Diz, Pipa. Não, eu sigo o teu raciocínio. Eu também queria voltar aos anos 80, mas em termos clubísticos, atenção, porque se falarmos em termos de seleção, eu prefiro viver o tempo. Sim, é ao contrário. Mas é o mesmo. É o mesmo em termos de seleção, Delgado. Agora é que vou mesmo puxar a brasa à minha sardinha. É que eu fiz parte da seleção que participou pela primeira vez no europeu. É verdade. Ou seja, abriu o caminho depois para estas seleções chegarem onde chegaram. E que participação, Diamantino? E tive metido num processo que é muito desvalorizado, que é muito... que até se faz algum escárnio nesse evento, que foi a segunda vez num campeonato mundial que Portugal esteve, seu Eusébio, é preciso dizer isto, e que tem todo o orgulho do mundo, independentemente do que queiram dizer, do que queiram explanar sobre aquilo que se passou, foi o Mundial do México que fez com que a Federação Portuguesa de Futebol passasse a ser aquilo que nunca tinha sido até aí, ou seja, mais profissional. O que abriu as portas a que depois acontecesse aquilo que todos nós estamos muito felizes, que é as seleções portuguesas terem um tipo de organização que levasse a que o talento do jogador português fosse visível no mundo, porque acabámos de ser depois, passado pouco tempo, campeões do mundo em júniores 2 vezes. Portanto, não foi assim tão mau os anos 80. Não, os anos 80 foram fantásticos. Estou a brincar. Do ponto de vista dos clubes, do ponto de vista da afirmação, é assim, o Sporting foi campeão em 82, e depois nos outros anos o Benfica e o Porto mandaram, e o Benfica e o Porto teve em 2 finais europeias, ganhou uma, o Benfica teve em 3 finais europeias nesse período, mas o Sporting tinha grandes equipas. O Sporting não sendo campeão, ou sendo uma vez só campeão, tinha equipas fortíssimas, mesmo em termos europeus. Deixamos aqui uma coisa só... e depois, para fechar esta gaveta, depois o que muda aqui, realmente, e nós não podemos esquecer, é todo o efeito do Acórdão Bosman e toda a influência que o Acórdão Bosman teve no futebol português. Pior para os clubes, melhor para a seleção. Porque permitiu que os jogadores saíssem e fossem rodar para campeonatos melhores e não ficassem aqui a abobrar nesta coisa que umas vezes é para a esquerda, outras vezes é para a direita. Mas pronto, em relação às máscaras dos jogadores que estão no banco, à obrigatoriedade de distanciamento e isso tudo, realmente
parece excessivo, mas se calhar é mesmo essa a intenção, é passar esse sinal. E eu lembro-me que quando foi o primeiro protocolo sanitário aprovado na Alemanha para recomeço da Bundesliga, estava previsto que os jogadores jogassem de máscara e que de 15 em 15 minutos mudassem a máscara. Agora vê lá a aberração, Delgado. Mas os jogadores, o futebol estava disposto a isso para voltar. Sim, o problema era estar disposto, o problema era conseguir. Não, o Vlad, consegue, não consegue. Se fosse preciso, adaptam-se. Mas é assim, mas tens razão, mas eu estou extremamente tolerante em relação a esta época. Para a próxima conversamos, vamos perceber como é que param as motas. Tu estás carregado de razão, Diamantino. Quer dizer, então entram ali a 1,5 m e depois andam todos ali à cotovelada nos cantos. Não, isso aí é evidente que sim, é impossível dizer que não tens razão. Mas a única coisa que eu tento aqui é ser um bocadinho mais tolerante e dizer, esta é uma fase de transição, é um momento único, na próxima época vamos ver como é que isto funciona. Em relação ao número de pessoas nos estádios, e eu depois, Jorge, se houvesse a possibilidade, também gostava depois de falarmos um bocadinho sobre a vantagem e a desvantagem de jogar em casa ou fora. Nós olhamos muitas vezes para aquilo que os outros dizem, julgando que os outros é que têm sempre razão, e aquilo que eu me vou referir agora até é sobre um dos países que muita gente tem a ideia que é o país mais desenvolvido do mundo e que tem as melhores ideias do mundo, mas depois acaba por cometer os disparates que nós sabemos e que estamos a assistir em relação, por exemplo, à doença que é os Estados Unidos. O Troy Vincent, um antigo jogador, que é vice-presidente da NFL, acabou de dizer ontem que o planeamento que a NFL está a fazer para o recomeço em agosto, setembro da NFL é estádios cheios, 100%. Pois, mas isso não sei se será possível porque para já vamos ter provavelmente o regresso da NBA à porta fechada. Ele deixa em aberto. Mas nós estamos a falar de agosto, setembro. Sim. Estamos a falar de agosto, setembro. Ainda há muito tempo. Ninguém gosta de jogos sem público. Isso aí não tem. Eu tenho alguma dúvida nesta fase, em que estamos ainda numa fase precoce do desconfinamento. Tenho alguma dúvida em relação aos estádios terem público, mas por outra razão. É assim, tu meteres no Estádio da Luz 10 mil pessoas e ficarem com 5 cadeiras de diferença entre cada uma delas, com um ambiente de ar livre, não me causa problema. Agora, a forma como essas 10 mil pessoas chegam ao Estádio da Luz, a forma como essas 180 mil pessoas chegam à Costa da Caparica para ir para a praia, ou vão já para Carcavelos e para Santa Mar do Eiras e vão no comboio, esse é que é o problema. O problema não é na praia, o problema não é no estádio. O problema é como chegam lá e em que condições de distanciamento social lá chegam. Eu tenho muitas dúvidas que os comboios da linha de Cascais vão para a praia e não venham da praia completamente cheios. Porque é impossível, de outra maneira, não é? O problema não é no areal. E isso aí tenho algumas dúvidas, daí a minha máxima tolerância para a conclusão desta época. Na certeza de que depois se encontrará a forma, seguramente, de debater isto com outra profundidade, também percebendo melhor. Olha, eu fui à praia esta semana. Não foi no fim de semana, foi durante a semana. Julgava eu que era mais tranquilo. E fui à praia, que eu costumo ir sempre, que é à Fonte da Telha, que é aqui perto. E garanto-te uma coisa, Delgado. De certeza absoluta que há muito mais segurança no estádio para ver um jogo de futebol do que na praia. Garanto isto porque... É no metro e é no autocarro. Esse é que poderá ser o problema principal, mais do que no estádio. Não é dentro do estádio, claro. Não, depois, exato. Bom, Gabriel Delgado, eu não me esqueci, porque eu ia pegar nisso, num artigo interessantíssimo que escreveste para a Bola Online, para o site da Bola, sobre o impacto de se jogar em casa ou fora, o que é que são os números com o público e de que forma é que a ausência do público pode ou não vou dizer mais nada, vou pedir ao autor do artigo que desenvolva,
melhor do que eu, pode ou não ter algum impacto. Que impacto é que tem a ausência de público nesse fator casa? Pois nós todos, quem jogou então tem essa sensibilidade mais apurada da importância do público e muitas vezes até da dificuldade que a alguns jogadores o público cria. Eu tenho a certeza que há jogadores que vão aparecer agora muito mais desinibidos do que se tivessem as bancadas cheias, porque soltam-se e desaparece-lhes o medo cénico que os fazia ser só jogadores de treinos. Mas, pegando em dados concretos, eu estive a fazer contas ao campeonato alemão, que na primeira fase, até março, nos 224 jogos disputados, houve 3% de vitórias em casa, 21,9% de empates e 34,8% de vitórias fora. Nas 2 jornadas sem público, eu sei que são só 2 jornadas e que se calhar é preciso uma amostra mais alargada para se terem conclusões mais certas, mas de qualquer forma vale o que vale. Mas nas 2 jornadas sem público, as vitórias em casa passaram de 43,3% para 16,7%, os empates passaram de 21,9% para 27,8% e as vitórias fora passaram de 34,8% para 55,5%. Ou seja, há aqui, parece-me que isto depois vai ser replicado nos outros campeonatos, há uma grande diluição da importância de jogar em casa e há uma vantagem acrescida para as equipas mais apetrechadas, que as equipas menos apetrechadas verem-se amputadas, se calhar, que era o fator casa, o público. Portanto, parece-me que há aqui pistas para discussão. Para já, estes números da Alemanha são muito, muito interessantes. Nós, no nosso campeonato, por exemplo, o número de vitórias em casa que temos até agora é 39,8%, empates 25,9% e vitórias fora 34,3%. Muito mais do que em Espanha, por exemplo. Em Espanha as vitórias fora são só de 24,4%. Vamos ver que diferença é que isto vai agora ter, que influência é que vai ter o facto de se jogar à porta fechada. Também outra questão interessante é que, como num campeonato tão desequilibrado como o nosso, reparem que, por exemplo, só comparar Portugal e Espanha, para não estar a fugir mais. Em Espanha, o líder, que é o Barcelona, tem 2,15 pontos por cada jogo. O nosso líder, que é o Futebol Clube do Porto, tem 2,5 por cada jogo. O Real Madrid é segundo, tem 2,07. O Benfica é segundo, tem 2,46 por jogo. Ou seja, o desequilíbrio em Portugal é maior. E aquilo que me parece agora, e se calhar lanço isto como pista para discussão, é que vão ser os clubes mais apetrechados os principais beneficiados por jogarem à porta fechada. O rap está lançado, não vou estragar, Pipa. Sim, acho que é uma boa análise, sim. No nosso caso, isto vigora há 18 anos, a única dúvida no campeonato português é saber se é o Benfica ou se é o Porto ganha, é um dos dois, de modo que é uma coisa, em termos de interesse, de competitividade, o campeonato português é realmente uma coisa muito pouco estimulante, não é? Porque um dos dois ganha, já sabe, depois o Sporting pode lá chegar uma vez por outra, pode andar lá mais perto, depois há equipas que podem fazer, eu continuo a achar que o Braga, do ponto de vista global, foi a equipa que melhor futebol jogou esta temporada. Não quero dizer que fosse a mais competitiva, mas para mim foi claramente e de longe a equipa que melhor futebol jogou. Eu sei que já passaram 3 meses, as pessoas se calhar já não se lembram, mas o Braga estava a fazer uma grande época. Portanto, ainda te lembras, André, ainda te lembras que é o treinador? Não, quem é o treinador do Braga? Agora é o Custódio. Agora é o Custódio, foi o Ruben, começou com o Sapinto, depois foi o Ruben Amorim que fez aquela coisa absolutamente extraordinária, inédita na história do futebol português, que foi um treinador do não grande,
no espaço de um mês, ganhar 5 jogos consecutivos a grandes. 2 vitórias sobre o Porto, uma delas valendo um título, 2 vitórias sobre o Sporting e uma vitória sobre o Benfica na Luz. E uma das vitórias sobre o Porto foi no Dragão. Portanto, foi isso que o Ruben Amorim... Bem, foi isso que lhe proporcionou a entrada cometa e cara no Sporting. De qualquer maneira, Benfica e Porto. Eu acho que aqui... eu acho que embora esteja a ser até agora uma época atípica, muito sinceramente, e não me levem a mal, mas não me lembro de Benfica e Porto jogarem tão pouquinho, tão pouco, de facto, tão pouco. Benfica começou melhor, depois estes últimos jogos, se bem se lembram, quando a pandemia foi interrompida, o Benfica estava a fazer uma sequência horrível de exibições, de resultados, uma coisa horrível, tinha perdido aquela vantagem toda. O Porto também muito incerto, muito irregular. Contam-se pelos dedos de uma mão os bons jogos que o Porto fez esta época e o mesmo siga do Benfica. Agora, a questão é esta, são claramente as duas equipas mais competitivas. E, aliás, a classificação não engana, não é? Porto 60, Benfica 59 e depois Braga, o tal que eu acho que foi o que até agora jogou melhor, tem 46 pontos. Portanto, é uma coisa assim. Os dois estão aqui, os outros estão aqui. Eu acho que um dos interesses desta dezena de jornadas finais é que tudo o que estava a acontecer até à interrupção da pandemia deixou de ter efeito. Quer dizer, a realidade das equipas nessa altura já não se pode reproduzir. E é evidente que nesse processo, se calhar, algumas equipas vão ser prejudicadas, porque havia um elan, havia um astral positivo, ou nas outras havia um astral negativo que foi interrompido. Houve jogadores que se calhar estavam lesionados na altura, eram importantes e agora já podem dar o contributo. Portanto, é impossível replicar o que era o momento das equipas nessa altura, e nós até podíamos especular. Havia umas que se calhar estavam mais lançadas, outras menos, outras estavam aí pelo cano, e agora não sabemos. E agora, ainda por cima, voltamos para uma dezena de jornadas finais completamente atípica, quer dizer, sem público. Eu estou como o Zé, quer dizer, acho que o Benfica e o Porto, sendo realmente mais competitivos que os outros, e atenção, tendo melhores plantéis, que isso tem muita força também, tendo melhores plantéis. Mais coisa, menos coisa serão jogarem sem público não virá mal ao mundo. Embora, também, atenção, e é a minha curiosidade também, uma coisa é jogar na Luz com 50 mil a torcerem contra ti. Outra coisa é jogar na Luz, como diz o Diamantini, marcas um gol, não houve se calhar um aplauso ou dois. Não, porque não sei até que ponto, e essa é a minha curiosidade também, não sei até que ponto também isso pode desinibir equipas, esse tal o fator cénico, que às vezes pesa muito, não havendo barulho, não havendo, quer dizer, aquilo pode motivar, pode tirar ânsias, pode tirar angústias, não sei, estou curioso de saber isso. Agora, tenho a certeza de uma coisa, o campeão vai sair destes dois, e estes dois vão ficar no primeiro lugar, nos dois primeiros lugares. A dúvida é saber quem é que vai direto à Liga dos Campeões. É uma dúvida importante, atenção, que é uma dúvida de 40 milhões. O resto depois tem um interesse que o nosso campeonato tem, é muito relativo, depois é perceber quem dos dois fica, julgo que será o Braga que ficará à frente, mas não sei, também tem 4 pontos de avanço. Vamos ver agora qual é o efeito do Ruben Amorim no Sporting, do cometa Ruben Amorim no Sporting, que é o único, julgo eu, que é o único das nossas principais equipas. Portanto, se lhe dava como se o campeonato tivesse parado, para o Sporting até era bestial. Podia evitar fazer a pior época de sempre em termos numéricos e penso que é o único que encara estas 10 jornadas que faltam como uma verdadeira, como mais um passo na pré-temporada da época que vem. Tem muito pouco a perder, também ficar em terceiro ou quarto nesta altura também, digamos, para o momento que o Sporting estará adversário, não será. E depois é quem desce, mas há 2 candidatos fortes à descida, não sei se as coisas vão mudar muito, mas o interesse do nosso campeonato, que já de si não é grande, porque a gente já sabe de antemão quem vai ganhar, é um dos dois, ou é Benfica ou o Porto, tem sido assim nos últimos 18 anos, e neste milénio só o Sporting lá interrompeu por 2 vezes, e o Boa Vista uma vez, que é uma coisa quase irrepetível, mas o resto é mais do mesmo, digamos assim. Vamos ver, estou curioso de saber o que é que a ausência de público, se pode mudar aqui alguma coisa. Num campeonato, volto a dizer, tão desequilibrado como o nosso, mesmo que as equipas se aproximem um bocadinho, mesmo que um Marítimo vá jogar mais de inibido ao Dragão, ou um Tondela vá jogar mais de inibido à Luz, eu acho que a diferença é tão grande de meios e de competitividade que a coisa vai acabar por
não haver grandes diferenças. Julgo eu, mas se calhar estou enganado e vamos ter surpresas. E isso também é um dos pontos que pode conferir algum interesse suplementar a estas 10 jornadas finais. Diamantino, o Pipa acaba de tocar um ponto que é, e vários treinadores têm focado nisso, eles não fazem ideia como é que as equipas vão aparecer. Sabem que trabalho de conjunto 2 semanas antes da competição, os jogadores mais do dobro do tempo normal de férias parados. Eu próprio já dei por mim lápis de linguagem do género, vamos começar a época? Não, acabar. Estamos a falar dos treinadores e dos jogos, parece que estamos a falar da época passada, e portanto é normal. Agora também não há fome que não dê fartura, vamos ter jogos quase todos os dias na televisão. Que futebol é que vem aí e que estás à espera que aconteça? Olha, eu não faço a mínima ideia, sinceramente, não faço a mínima ideia com aquilo que nos vamos deparar. Em relação a isto que temos estado a falar, do jogar sem público, jogar fora ou jogar em casa, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que todos os treinadores das equipas que vão jogar fora, a mensagem durante a semana que vão passar aos jogadores é: vamos aproveitar porque eles não têm ninguém para os ajudar. Essa vai ser a principal mensagem, porque as estratégias, até mesmo as estratégias para os próprios jogos, porque uma coisa, e o Pipa há bocado frisou bem, uma coisa é ir jogar ao Estádio da Luz com 60 mil pessoas, o Benfica a jogar para ser campeão, por exemplo, a jogar para o título, mesmo jogando com o Tondela em casa, se calhar tinha 60 mil pessoas ou 50 e tal mil pessoas. Para os jogadores do Tondela, tenho a certeza absoluta que não é a mesma coisa do que irem jogar sem ninguém no estádio. Claro. Não tenho a certeza absoluta. E, portanto, essa para mim é que vai ser a grande curiosidade. Como é que algumas equipas se vão comportar? Porque em termos daquilo que é expectável, é aquilo que nós sabemos, é aquilo que o Pipa disse. É saber com quem é que o Benfica, mesmo não estando bem, ou o Porto, mesmo não estando bem, vão perder pontos. Claro. Essa é que é a grande dúvida, sempre. Perdem pontos com quem? É a única. É a única dúvida. Claro, porque o resto vai ser com mais isto ou mais aquilo, ou menos isto ou menos aquilo, vai-se passar tudo igual, que é... Aliás, eu até acho que a grande discussão nestas últimas jornadas, se já não era a grande discussão anteriormente das outras tantas jornadas, das outras 20 e tal jornadas, é acentuar ainda a discussão sobre aquilo que o Pipa falou, que é Benfica-Porto. A discussão vai-se acentuar só sobre esses dois. Os outros até vão passar, porque eu sinceramente, toda a gente quer que o futebol reapareça. Toda a gente está muito contente que vai ver jogos todos os dias na televisão, mas eu tenho muitas dúvidas que muita gente tenha paciência para assistir a muitos jogos que vão acontecer. Claro. E que ainda já não tinham, não é? Que já não tinham. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu normalmente baseio sempre as minhas análises ou as minhas previsões com alguma dificuldade sobre os jogos, mas faço-as em cima daquilo que as equipas estão a fazer no momento, ou seja, na jornada anterior, porque estas coisas do futebol mudam de um momento para o outro, em 15 dias muda completamente. Temos o caso do Porto ano passado em relação ao Benfica e temos o caso do Benfica em relação ao Porto este ano. As coisas mudam sem ninguém esperar e podem ir buscar os computadores que quiserem. E podem ir buscar... Mas o que vem aí agora é completamente novo. Pois é. Pois, por isso mesmo ainda mais difícil é fazer alguma previsão, como é que vão aparecer, como é que vão estar, como é que vão encarar este novo jogo de futebol. Esse sim é um novo jogo de futebol, porque uma coisa é tu em 20 anos jogas um jogo à porta fechada porque portaste mal o teu público ou não sei o quê, outra coisa é teres os jogos todos, os teus e os dos outros, todos à porta fechada. Portanto, isto é que é e a decidir títulos. E a decidir títulos. Este é que é um futebol novo. O futebol novo é isso. Agora, como é que eles vão encarar o futebol novo? Eu não sei. Mas em relação aos treinadores, tenho a certeza absoluta que se eu estivesse a treinar neste momento, era aquilo que eu faria, era motivar os meus jogadores, principalmente nos jogos fora, motivá-los para que agora é 50-50.
Meus senhores, estamos a cerca de 9 minutos do final. Eu já sabia, e também avisei as pessoas, que não ia conseguir meter o Rossio na Tesga, mas há um assunto que eu falei no início e que eu gostava de abordar com vocês, que tem a ver com as eleições do Futebol do Porto. Delgado, começo por ti, sem prejuízo de sentires que ficou algo por dizer em relação ao tema anterior, mas temos 3 candidatos no Futebol do Porto, temos, e o último a pronunciar-se, o recandidato Jorge Nuno Pinto da Costa, numa carta que escreveu aos adeptos, fala numa questão que está a interpelar algumas pessoas, que é necessidade de mudanças. É verdade que quem está há tantos anos não o impede de fazer essas mudanças, como é óbvio, não é isso. Mas como é que estás a ver este processo eleitoral e, inclusive, esta mensagem que está a causar talvez algum impacto, que é de Pinto da Costa dizer que é necessário fazer mudanças no Porto? Olha, este é um momento muito importante na história do Futebol do Porto, porque há candidatos, ao contrário do que tem sido norma, em que têm sido sempre processos sem luta. Desta vez, pelo menos, haverá algum debate e haverá alguma animação em torno de umas eleições do Futebol do Porto, e isso tem um significado relevante numa altura em que Jorge Nuno Pinto da Costa também já caminhará para o fim da sua longa carreira de dirigente. Portanto, só esse facto de haver oposição a Pinto da Costa merece ficar registado nos livros da história do Futebol do Porto. Quanto ao mais, é assim, vamos ver como é que está a situação financeira do Porto, vamos ver como é que o Porto consegue preparar a próxima época, em termos nacionais e em termos internacionais, e se não vai ter necessidade de ainda ter outras mudanças para além das cosméticas. Porque a situação do Porto, pelo que se sabe, é uma situação de grande delicadeza do ponto de vista financeiro, e talvez estas eleições permitam um debate que ajude a perceber um bocadinho melhor como é que foi possível ao Porto estar onde esteve e chegar onde chegou. Pipa, isso vai ser feito? Acreditas que com Pinto da Costa essa reflexão e essa mudança vai ser feita? Bem, não sei, quer dizer, a diferença é que pelo menos teremos acesso, e com certeza que se há oposição, há 2 candidatos com certeza que esgrimirão argumentos que não serão simpáticos para esta direção do Pinto da Costa. É evidente que o Pinto da Costa, que é esperto, o Porto precisa de mudanças, claro que precisa, mas precisa de mudanças, mas não esquecer, ele não é candidato, ele é presidente. Portanto, se o Porto chegou a este ponto, tinha alguém à frente, o timoneiro é o mesmo, não é? E o Porto atravessa uma frase muito delicada, há muitas perguntas chatas que não têm sido feitas, mas isso não é só a panagem do Porto, é a panagem dos grandes e sobretudo a panagem do Benfica também. Há perguntas que os adeptos se calhar deviam fazer e não fazem, e calam e consentem, porque estão a ganhar. O Pinto da Costa, este é um momento muito delicado, não há dúvida do Porto, em termos financeiros. A maior parte das pessoas, mesmo os economistas, têm dificuldade em perceber como é que o Porto colapsou desta maneira, para onde é que foi tanto dinheiro? E há perguntas que realmente não se fazem, deviam ser feitas nesse aspecto. Julgo que vai ser bom, até porque, como todos sabemos, o Pinto da Costa, portanto, foi eleito em abril de 82, estamos em maio de 2020, que é uma coisa inacreditável. É evidente que o Pinto da Costa tem um crédito que ainda lhe dá para ser presidente mais uma vez, se calhar depois sair, eu julgo que já devia ter saído. Esse é o que me parece, o Porto precisa de se renovar. Repara que o pessoal, e não vejas nisto, é uma brincadeira, o pessoal do apito dourado ainda está todo lá. Já não devia estar, julgo eu, há muita coisa do velho Porto, dos tempos do apito dourado. O Porto devia ter feito uma inflexão que não fez, que devia ter feito. E agora se calhar está a pagar um pouco o preço disso. É evidente que o Pinto da Costa tem um crédito quase ainda ilimitado, não é? O Pinto da Costa transformou um clube que era de dimensão, que nem sequer tinha dimensão nacional, era mais regional do que nacional, num dos clubes mais competitivos do mundo e na grande potência portuguesa em termos internacionais, e tem esse crédito ilimitado, mas tem muitas zonas cinzentas, tem muitas zonas de sombra no mandato, muitas,
e sobretudo tem esta perda, quase esta descida aos infernos do Porto, que em termos económicos há muita coisa por explicar e que não foi explicada, e só o facto de haver 2 candidatos já nos vai ajudar. Há perguntas que vão doer e que vão finalmente ser feitas, e com certeza cá estaremos e se calhar há respostas. Atenção, não vejo... Sabes, André, Diamantino, peço desculpa, deixa-me só dizer uma coisa que é, tenho alguma curiosidade em saber se Pinto da Costa vai participar em debates com os outros 2 candidatos, nomeadamente o Porto Canal, que é o canal do clube, o que faria todo o sentido, mas não sei se ele estará na disposição de se expor dessa forma. Desculpa, André, desculpa. Não, pode. Diamantino, ia-te perguntar nisto, a escolha de Vítor Bahia para a lista, tu vês nesta escolha de Pinto da Costa algum sinal, alguma indicação do que pode ser o processo de renovação no Porto no futuro? Não, vejo mais alguém que poderia ser muito mais incómodo do que os 2 candidatos que estão neste momento que se propõem ir às eleições com Pinto da Costa. E acho que trazer Vítor Bahia para dentro de casa para o ter mais vigiado, julgo eu. Mas esta situação é como ao futebol, aquilo que eu disse sobre o futebol português logo no início, que é, se alguém estava à espera de um novo futebol, engane-se redondamente. A situação do Porto neste momento é igual. O que é que aconteceu nesta declaração, nesta carta aos sócios de Pinto da Costa, é tentar querer mostrar aquilo que poderá ser um Porto novo, mas com um discurso velho. Ou seja, basicamente fazer aquilo ou dizer aquilo que os sócios mais gostam de ouvir e que realmente trouxe alguns êxitos ao Futebol do Porto, que é ganhámos contra tudo e contra todos. O título, um dos títulos é somos incómodos porque ganhamos muito, ou ganhamos muito, ou ganhamos, já não é muito atual, é o ganhamos muito. E se é escusado estar aqui a falar sobre os méritos de Pinto da Costa naquilo que, e depois os méritos que teve, embora se possa depois discutir a maneira como foi, nas circunstâncias em que foi, de tudo aquilo que ganhou, levando-o a ser até um dos presidentes mais titulados do mundo, também não deixa de ser ele, e foi o grande responsável por essa mudança no Porto. Quer dizer, Pinto da Costa não pode deixar de ser também, porque é o presidente, o grande responsável por aquilo que está a acontecer no Porto neste momento. Claro. E em todas as grandes empresas, o responsável é sempre o seu presidente, o CEO, o presidente da empresa, o diretor da empresa. E, portanto, Pinto da Costa não pode ficar ao lado deste momento e destas questões todas que se têm que pôr, que o Porto passa. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu não acredito muito que haja grandes novidades. Não acredito que Pinto da Costa, mesmo com tudo o que se tem passado nos últimos anos, a situação financeira do clube, que é realmente muito estranha, mais os títulos que tem perdido, vá fazer com que perca as eleições. Os créditos são muitos e percebemos perfeitamente que a grande massa, não direi toda, mas a grande massa adepta do Futebol Clube do Porto gosta muito deste discurso que acabámos de hoje ler em alguns jornais, nesta carta enviada, que é contra tudo, contra todos, ganhamos muito, ganhámos muito, somos os mais titulados, fomos às várias finais, ganhámos, das Big Five ligas europeias, nós fomos os únicos que conseguimos ganhar uma Liga dos Campeões e uma taça e uma Liga Europa. E pronto, e não passa disto. A questão essencial é qual é o futuro do Futebol Clube do Porto. Por exemplo, que se põe já nestas últimas 10 jornadas, se não ganhar e não conseguir a entrada direta na Liga dos Campeões e não conseguir os 40 milhões. Essa é que é a grande pergunta, julgo eu, que os adeptos do Futebol Clube do Porto, e a grande interrogação que devem pôr aos seus presidentes, aos seus candidatos a presidente. Muito bem, Diamantino, e essa é a mesma grande pergunta que fica no ar e que cabe de facto aos sócios do Futebol Clube do Porto decidirem. Muito obrigado por estes 80 minutos que passaram uma vez mais a voar.
Quanto a si, caro telespectador, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Hoje vou terminar com uma frase de George Marshall, general norte-americano. Aliás, o nome Marshall era familiar, certamente. O plano Marshall pós-Segunda Guerra Mundial, que permitiu à Europa se revitalizar e se reerguer, idealizado por este general, onde ele dizia uma coisa tão simples que, até vou pôr os óculos para ver melhor, os pequenos atos que se executam são melhores do que todos os grandes atos que se planeiam. Isto é um alerta também, passo a passo, esqueça lá as grandes promessas. Às vezes parece o início do ano, que vou deixar de fumar, vou emagrecer, vou mudar de vida, vou dar mais tempo à família. Fazemos todos grandes planos. E depois às vezes esquecemos que não há plano nenhum que não comece com um pequeno passinho. Vamos nos concentrar naquilo que podemos fazer, nos pequenos passos para chegarmos onde queremos, e aí acredito que sim, vamos chegar mesmo onde todos nós queremos. Estamos juntos, fique bem, fique com a Bola TV.